Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo e Volta Redonda se enfrentam hoje à noite pela segunda rodada do Campeonato Carioca. West Ham aguarda a proposta oficial do Flamengo por Lucas Paquetá para avançar na negociação. 218 milhões de reais. Fla não para em Paquetá e quer mais uma contratação de impacto. Santos encaminha a contratação de Michael ainda para essa janela. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Volta Redonda e Flamengo se enfrentam hoje à noite, às 21h30, horário de Brasília, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, num jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O Sport TV e o Premier Futebol Clube vão transmitir essa partida em canais pagos. O Volta Redonda começou bem o Campeonato Carioca com uma vitória sobre o Boa Vista e vai buscar a segunda contra os jovens do Sub-20 do Flamengo. E o Voltaço não vai poder contar com o atacante Marquinhos, que foi expulso na estreia. Esse vai ser o terceiro jogo do Flamengo pelo Campeonato Carioca e o segundo lá no Raulino de Oliveira. Os garotos empataram na estreia contra a Portuguesa e logo em seguida perderam para o Bangu por 2-1 em Moça Bonita. Johnny, que passou por uma cirurgia no ombro esquerdo, desfalca o time comandado pelo Bruno Pivetti, assim como o Wallace Yan, que foi vendido para o Red Bull Bragantino. Por isso, o Bruno Pivetti vai ter que mexer na lateral esquerda e no ataque, né? E os favoritos a essas vagas são Gustavo e Davi Viana, enquanto o Alan Santos corre por fora no ataque. A provável escalação do Volta Redonda vai ser Avelino, Wellington Silva, Rafael Castro, Lucas Adel, Jean Vitor, Denner, Bruno Barra, PK, Igor Catatal, Blanco e MV. Os garotos do Flamengo vão ter mais uma oportunidade no Campeonato Carioca para buscarem a sua primeira vitória. A partir da próxima rodada é provável que alguns jogadores do time profissional reforcem a equipe. A provável escalação do Flamengo vai ser Léo Nanete, Daniel Salles, Iago, João Vitor, Gustavo, Pablo Lúcio, Lucas Vieira e Guilherme Gomes, Douglas Telles, Joshua e Davi Viana ou Alan Santos. Apita o jogo Yuri Elino Ferreira da Cruz, assistido por Thiago Filemon Soares Pinto e Gustavo Mota Correia. No VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga. Aí eu te pergunto, quanto vai ser o placar desse jogo? Coloca aí pra gente brincar, porque o meu eu vou dar lá no final desse programa. O Flamengo acertou nessa semana a saída de mais um jogador, meia Jorge Mora, de 19 anos. O paraguaio voltou para o Sol de América do Paraguai, clube onde foi revelado, né? A promessa não conseguiu se desenvolver aqui no futebol brasileiro e acabou liberado, já que o contrato dele era válido até 2026. O Jorge Mora foi contratado pelo Flamengo por R$ 1.600.000 por 50% dos seus direitos econômicos, justamente junto ao Sol da América, em 2024. O jogador foi tratado como uma grande aposta do Paraguai e acumula passagens pela seleção de base do seu país. A redução do número de jogadores nas categorias de base é uma das missões da atual diretoria do Flamengo. Afinal, o clube rubro-negro entende que atualmente os elencos estão muito inchados, o que atrapalha o desenvolvimento dos jogadores. Em recente apresentação ao Conselho Deliberativo do clube, o presidente Luiz Eduardo Batista reconheceu que 2026 vai ser um ano de reconstrução da base. O Sesc RJ Flamengo segue na liderança isolada da Superliga Feminina de Vôlei, porque a equipe do técnico Bernardinho venceu o Dentil Praia Clube por 3-1, parciais de 25-18, 25-21, 21-25 e 25-20 em Uberlândia, em Minas Gerais. O resultado levou o rubro-negro aos 37 pontos, com 5 de vantagem sobre o Gerdau Minas, que é o segundo colocado, mas que ainda vai jogar nessa rodada. A ponteira americana Simone Lee foi a maior pontuadora do lado do Flamengo, com 19 acertos, seguida pela companheira de posição Karina, com 14, e pela oposta Tainara, com 13 pontos. O Sesc RJ Flamengo volta à quadra na próxima sexta-feira, dia 23, às 18h30, contra o paulistano Barueri, pelas quartas de final da Copa Brasil.
competição que reúne os 8 primeiros colocados do turno da Superliga de Vôlei. Pouco utilizado no Flamengo, o Michael está perto de ser reforço do Santos. Nessa sexta-feira, o time praiano encaminhou a compra do ponta rubro-negro por $4 milhões, 21 milhões de reais na cotação atual. Além disso, o Flamengo vai manter 20% dos direitos econômicos do Michael, visando uma futura venda. Caso os últimos ajustes sejam resolvidos, o Michael vai assinar com o Santos um contrato válido por 4 temporadas. A informação é do jornalista Renan Moura, da Rádio Globo. O Santos está na corrida pela contratação de Michael já há algumas semanas, E nos últimos dias, o Internacional e o Corinthians também entraram nessa briga aí pelo robozinho. Mas o desejo de jogar com o Neymar e novamente com o Gabigol pesou na decisão do Michael, de 29 anos. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada nesse vídeo e pronto. Simples assim, valeu, muito obrigado. O Flamengo e o West Ham da Inglaterra continuam alinhando as expectativas em torno da negociação pelo Lucas Paquetá. As partes caminham para um entendimento, mas ainda tem obstáculos a serem superados. E um deles é que a diretoria rubro-negra não oficializou ainda uma proposta para o clube inglês, e a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que isso ainda não aconteceu? Representantes do jogador se reuniram com o West Ham e o Flamengo ao longo dos últimos dias. As trocas de informações são constantes. Havia expectativas de se selar um acordo nessa reunião que aconteceu ontem, mas não houve esse encontro formalmente, foi virtual. A estratégia está na postura do Lucas Paquetá. O Flamengo confia muito nisso. O meia faz pressão na Inglaterra para ser liberado para voltar ao Brasil. A tática tem funcionado e o clube londrino já sinalizou que aceita vender o jogador ao Flamengo. As partes agora discutem quando a transferência vai acontecer, mas os ingleses gostariam muito de contar com o Paquetá até o final de maio, quando termina o campeonato inglês, porque eles correm o risco de serem rebaixados. O Flamengo informou que não aceita esse modelo e quer o Paquetá agora. O clube brasileiro não fez proposta oficial, no entanto, e a diretoria aguardava reunir todas as informações para enviar uma oferta dentro dos moldes que o West Ham considera aceitável. Os números já foram falados nas reuniões até aqui, que têm sido informais e cercadas de sondagens sobre a possibilidade do West Ham liberar o jogador nessa janela. Em uma dessas consultas, o Flamengo ouviu valores os quais entende ser possível chegar na proposta: 35 milhões de euros, 217 milhões de reais fixos, mais 5 milhões de euros, 31 milhões de reais em bônus. Agora o departamento de futebol trabalha em cima dos termos para apresentá-los ao presidente BAP, que precisa dar o seu aval. O clube quer ter certeza sobre os valores para oficializar essa proposta. Se a transação for fechada nos valores negociados, vai ser a maior contratação da história de um clube brasileiro, superando inclusive a ida do Gerson para o Cruzeiro. Até agora, o Flamengo contratou 2 jogadores na janela de janeiro: o zagueiro Vitão, ex-Inter, e o goleiro Andrew, ex-Gil Vicente. Segundo o portal Bola VIP Brasil, além do meia Lucas Paquetá, o Flamengo planeja fazer mais uma grande contratação e guardou cerca de 35 milhões de euros, 218 milhões de reais na cotação atual, para fazer isso. O presidente BAP já deixou claro que não deixaria ninguém gastar mais do que o Flamengo nas janelas de transferências e, por isso, não vai parar na contratação do Lucas Paquetá, porque a ideia é que até julho o Flamengo tenha concluído a chegada de um novo centroavante. O desejo do BAP era ter fechado com o Paquetá e com o Caio Jorge nesse começo de ano, para dar um recado a todos os clubes que o Flamengo não está para brincadeira. Outro nome que agrada muito ao Felipe Luiz é o Richarlison, do Tottenham.
O atacante chegou às conversas com o Flamengo no ano passado, mas as negociações acabaram não evoluindo pelos altos valores pedidos pelo clube londrino. O Felipe Luiz quer ter um atacante com características diferentes das do Pedro. Quer um jogador mais móvel, que pressione sem a bola e tenha velocidade para jogar do lado do camisa 9. Mas, segundo informações do portal Fanáticos Fla, o Tottenham informou que o Richarlison teve uma lesão confirmada e deve desfalcar a equipe por até 7 semanas. A situação deixa o atacante com futuro em aberto, após ter sido sondado pelo Flamengo. O jogador se machucou no último sábado, quando o Tottenham foi derrotado pelo Aston Villa em jogo da Copa da Inglaterra. Ele precisou ser substituído aos 31 minutos do segundo tempo. Agora ele vai passar por um período de recuperação junto ao departamento médico do clube londrino e deve voltar somente na segunda semana de março, momento decisivo para o Tottenham nessa temporada. Com isso, o Flamengo agora vai atrás de um outro centroavante top para rivalizar com o Pedro ou até mesmo jogar junto com ele. Mas o importante é frisar que o presidente Mbappé tem os 35 milhões de euros guardados para investir numa nova contratação de impacto. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada nesse vídeo, porque isso aí é muito importante para o nosso crescimento aqui no YouTube. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão, 2-1, tá bom!